Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como lidar com o luto. Eu sou Carla Machado, este é o nosso cantinho, nosso canal e sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como lidar com luto, envolvendo um pouquinho de neurociência e um pouquinho de espiritualidade. Eu, se fosse você, ficava até o final. Então, atendendo a pedidos, vamos lá. No vídeo passado eu falei sobre o momento de luto que eu enfrentei em relação à gestação da minha filha, até eu descobrir o que ela tinha, que era a síndrome de Down, mas até descobrir o que ela tinha, eu fiquei numa fase de luto. E algumas pessoas não entenderam essa questão deste luto que eu falei. Eu já expliquei para a pessoa porque eu não vou voltar nesse assunto. Mas hoje a gente vai falar do luto cotidiano, do luto que a gente infelizmente precisa aprender a lidar, porque todos nós estamos sujeitos a isso. E o que acontece? É um assunto delicado. É um assunto muito individual, porque é de cada um e todo mundo vai passar por isso um dia. Então é difícil falar assim, o João, tenha esta atitude, Maria, seja assim, faça assado. É um processo individual. Mas a gente pode pegar coisas que são comuns a todos e conversar sobre isso. É o que a gente vai fazer hoje. A gente vai conversar sobre o que é comum, não obrigatório, o que é comum num processo de luto. Porque o que caracteriza o luto? O luto é a perda, é o sentimento de perda. Então é só de quem morreu? É só de alguém de quem eu gosto muito que morreu? Não. E existem várias formas de você lidar com o luto, dependendo até de quem morreu e de como morreu. Se foi um acidente trágico, você não estava esperando e era um irmão, nossa, pelo amor de Deus. Eu não estava esperando, é difícil de lidar com isso. Vem aquele sentimento de raiva, vem um pouco de culpa, vem uma série de sentimentos. E aí entra a neurociência, porque o nosso organismo libera hormônios que vão controlar a nossa adrenalina, noradrenalina. Esses hormônios vão comandar o nosso corpo e se a gente não tiver inteligência emocional, a gente realmente acaba fazendo bobagem num momento desse. Se é uma pessoa que está acamado lá há 10 anos no hospital vivendo à custa de aparelho, de repente falece. As pessoas têm mania de falar assim, é bom que descansou. Se conformam mais. Se foi uma pessoa que você falou a vida inteira, para de fumar, parar, viu, sempre avisei, não parou. Então, dependendo da forma e de quem foi, a nossa reação é de um jeito. Mas o sentimento é sempre o mesmo, de perda. Isso acontece também com relacionamentos. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa de quem você gostava muito e de repente essa pessoa sai da sua vida, você passa por um momento de luto. Não é para sempre, mas você passa por um momento de luto. Quando você tem um animal de estimação que está com você há muitos anos e ele morre, e não julguem as pessoas que sofrem porque o cachorrinho da família morreu, principalmente as crianças, não deboche do sofrimento da criança quando o animal de estimação da família morreu,
porque é um amor genuíno e é um sentimento de luto verdadeiro. A gente tem por hábito minimizar, mas foi só o cachorro. Não. Vamos dar importância a esse sentimento. É um sentimento de perda. Como tem muita gente que sente o luto porque perdeu todo o cabelo quando está fazendo um tratamento de quimioterapia. Tem isso. Enfim, o luto é esse sofrimento que causa na gente uma inconformidade, que causa na gente um sentimento de perda, é um sentimento de e agora? Como que eu vou fazer? E agora? Como que minha vida vai seguir sem ele, sem ela, sem isso? O que eu faço primeiro? Você se sente perdido. A primeira sensação, normalmente, como eu estou dizendo, isso é o comum, não é regra. Normalmente é isso. E agora? O que eu faço? Sentimento de luto é isso. E como lidar com isso? Como eu falei, dependendo de quem foi que partiu, de como foi que partiu e do tipo de relacionamento que você tinha com quem partiu. Isso tudo vai fazer com que tenha uma variação no o que eu faço. Então não dá para ditar uma regra de seja assim ou seja assado. Por exemplo, se o seu pai partiu, você não sabe se você sofre pela dor do seu pai que partiu ou se você fica forte e conforta a sua mãe que perdeu o marido, né? Se você tem filhos pequenos e seu pai partiu, você não sabe se você fica forte, guarda a dor da perda do seu pai para consolar a sua mãe e os seus filhos pequenos que gostavam muito do vô. Porque tem disso, não tem? E a sua dor? Em que momento você vai viver a sua dor? Não, minha mãe precisa de mim. Eu sou o homem da casa agora. Não, os meus filhos precisam de mim. Eu sou o homem da casa agora. Não se faça isso. Permita-se. Permita-se a dor, permita-se o luto, permita-se chorar e sofrer. No momento certo. E o momento certo é naquele momento que está todo mundo sofrendo também. Ninguém tem capa de super-homem não, embora a gente queira ser o tempo inteiro. Nós não temos essa capa de super-homem. Então o seu momento certo de luta é naquele momento. É na hora que o caixão fecha. É na hora que estão enterrando, é na hora que você recebe a notícia. É na hora que está todo mundo fragilizado, porque você não pode guardar isso para você, porque isso te deixa em cima de uma cama depois. Eu não falei da neurociência? Esses hormônios, eles mexem diretamente com o seu estado de humor. Então, é o cortisol, é a adrenalina e a noradrenalina. Eles mexem diretamente com o seu estado de humor. E se você não trabalha isso corretamente dentro de você, eles te derrubam, te deixam em cima de uma cama. De tanta depressão que te dá por ter represado aquilo. Então, qual é o jeito certo? Eu não posso te dizer. Mas eu posso te afirmar que não é certo ser super-homem e Mulher Maravilha, no mesmo sentido. Não é. Permita-se a dor, permita-se chorar, permita-se sofrer. E sua mãe faleceu? A mesma coisa.
a mesma coisa. Se você não tinha um relacionamento bom com o seu pai e ele faleceu, vá ao enterro, olhe para ele, peça perdão, faça uma oração, faça o que a sua crença permitir ou quiser, que aí entra também um pouquinho de espiritualidade. De acordo com a sua crença, vá lá e faça. Não deixe que o orgulho junte e te leve para cima de uma cama. Então, mais uma vez, se a gente conseguir organizar o que deve ser feito, quem tem receitinha de bolo tá te enganando. Mas o que comumente acontece são essas coisas. O luto tem essas fases, tem a fase da negação, tem a fase da raiva, tem a fase da culpa, tem o choque, mas ele também tem a fase da reconstrução. Tem a fase de você dar apoio, sim, àqueles que ficaram e dependiam daquele ente que se foi. Tem, claro que tem. Você vai dar apoio para aqueles que ficaram. Só o que eu estou falando é que você não deve se permitir não sofrer no momento em que você precisa também sofrer. Porque isso é um autoflagelo que vai te custar muito caro. Então, permita-se sofrer. Sofreu, chorou, brigou com quem quer que seja, sabe? Internamente. Porque comigo, poxa Deus, poxa qualquer coisa que você acredite, aliviou um pouquinho dentro de você? Ok. E agora o que eu faço? Vamos ver o que precisa ser feito. Quem precisa de quem? É a fase de você começar a replanejar a vida. É a fase de você começar a ser, aí sim, a ser suporte de quem precisa de suporte. Mas sem se esquecer, sem se deixar de lado. Vai passar? Vai diminuir. O luto não vai passar. Então, a mãe morreu no Dia das Mães. Você vai sofrer de doer. Se vocês estavam brigados, então, meu Deus, você vai sofrer de doer muito. E você sempre vai ter aquele e se, poxa, e se. Um filho que tenha morrido, Dia das Crianças, vai acabar com você. Natal, seja lá quem for que tenha falecido, vai acabar com você. Porque todas as memórias suas, quando meu pai estava aqui, ou quando minha mãe estava aqui, ou quando meu filho estava aqui, essas datas comemorativas vão acabar com você. E aí você tem que escolher que caminho você quer. De ficar triste, trancado no quarto chorando, ou de, dependendo da sua crença religiosa, prestar uma homenagem a esta pessoa que partiu através de uma oração, ou dependendo, sendo gentil com as pessoas, fazendo com que esta pessoa que partiu se orgulhe da vida que você está levando depois da partida dela. Eu estou fazendo, pai, mãe, filho, irmão, vó, vô, que tenha partido. Eu estou fazendo do jeito que você me ensinou. Eu estou seguindo o seu exemplo do homem que você foi. Eu estou seguindo o exemplo da mulher que você foi. De ser generoso, de bondade, sabe? É seguir o exemplo que aquela pessoa deixou.
E se aquela pessoa não foi tão bacana e não te deixou um bom exemplo, siga o exemplo que o Cristo deixou. Honra teu pai e tua mãe. Ah, mas foi meu irmão. Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas não esquece de seguir a tua vida. Não permita se enterrar junto com quem quer que tenha sido, por mais que a pessoa tenha sido uma pessoa importante. Não vê o caso agora eu nem sei se eu posso citar isso, mas enfim, da Ana Carolina, aquele caso da menininha que agora fez até um documentário. Gente, ela seguiu a vida, porque ela sabe que a melhor forma de honrar a memória da filha dela, que foi brutalmente assassinada, não é sair matando quem fez isso com a filha dela. Não é. Ela foi lá, se deu o tempo dela de luto e seguiu a vida dela. Casou, teve mais 2 filhos e está feliz e realizada em poder ser mãe. E ela é grata a Deus em poder ser mãe, ainda que a filha dela tenha sido tirada dela da forma como foi. E é isso que as pessoas precisam entender. Que a gente precisa honrar a memória daqueles que partiram, tendo uma vida digna, vivendo os dias que nós temos aqui ainda neste plano, vivendo uma vida digna. Não importa a sua crença religiosa, não importa nada, que você não tenha nenhuma crença religiosa. Por isso que eu gosto de trazer sempre a neurociência, porque nem todo mundo tem uma crença religiosa. Mas, igual eu falei sobre a inteligência do perdão, que seja por egoísmo, que seja por inteligência. Não se permita não viver o luto. Não se permita não viver as fases do luto. Não se permita não seguir sua vida. Nem que seja só por inteligência, para você não parar em cima de uma cama por depressão. Nem que seja só por egoísmo. Não faça isso a si mesmo. Porque no mandamento ama ao próximo como a si mesmo, se você pesquisar um pouquinho cada palavra, você vai ver, independente de você acreditar em Deus ou não, o que Ele quer é que você se ame profundamente. É só isso. Se ame profundamente. Em primeiro lugar, ame ao próximo como a si mesmo. Primeiro você precisa se amar primeiro, para então transbordar amor ao próximo. Então, não importa que crença você tem, seja egoísta, se ame, não se permita se jogar em cima de uma cama por depressão. Tá certo? Estamos combinados? Eu não sei te dizer, viva o luto desta forma. Eu não tenho receita de bolo pronta. Mas eu sei te falar que coisas que você pode fazer para te fortalecer e para te tornar exemplo para quando você partir, através do seu exemplo, as pessoas vão ter orgulho da grande pessoa que você foi enquanto esteve aqui. Pessoal, no meio do vídeo era para eu ter falado aquelas coisinhas, mas eu sempre esqueço. Então agora, se esse conteúdo de alguma forma te inspirou, serve para alguém que você conhece, faz aquele monte de coisinha que todo youtuber precisa,
curte, comenta. Ai, gente, comenta. Eu adoro os comentários, por favor. Curte, comenta, compartilha, deixa seu like e vê lá no sininho se você já tá inscrito. Tá certo? E a gente se vê na próxima quarta, se Deus quiser. Um beijo!